Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 20, a partir do verso 39. Eu vou ler aqui na digital mesmo, né? Para não baixar muito a cabeça aqui, tá? Mas vamos lá. Mateus 20, verso 29. Mateus 20, verso 29, que diz assim: Ao saírem de Jericó, uma grande multidão seguiu a Jesus. 2 cegos estavam sentados à beira do caminho e, quando ouviram falar que Jesus estava passando, puseram-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. A multidão os repreendeu para que ficassem quietos. Mas eles gritavam ainda mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus, parando, chamou-os e perguntou-lhes: O que vocês querem que eu lhes faça? Eles responderam: Senhor, queremos que se abram os nossos olhos. Jesus teve compaixão deles e tocou nos seus olhos. Imediatamente, eles recuperaram a visão e o seguiram. Amém. E amém. Uma história que nos faz cada vez mais acreditar nesse poder grandioso do nosso Deus. A gente percebe aqui em todo o capítulo 20, e há uns versículos anteriores também, que o nosso Senhor Jesus, juntamente com os seus discípulos, já vem preparando a sua história, né? O seu caminho, a sua caminhada. E nesses versículos em especial, ele cura 2 cegos, e esses cegos que estavam à margem, né, estavam à beira do caminho, só para a gente entender que o texto começa falando de uma multidão que seguia Jesus. Nós já sabemos aqui que era tempo de festa da Páscoa, e aí nessa festa uma multidão ia até Jerusalém. Jericó ficava a 20 quilômetros de Jerusalém, então já existia uma multidão a caminho de Jerusalém, indo para Jerusalém. E outra multidão que não podia se deslocar até lá, mas fazia esses aglomerados à beira do caminho. E chegando em Jericó, na verdade o texto vai dizer que saindo de Jericó, os 2 cegos estavam no caminho. É interessante observar, antes de mais nada, que nesta mesma semana, o nosso Senhor Jesus seria preso, seria julgado, condenado, seria pregado numa cruz. Ou seja, muito provavelmente, esses cegos não teriam outra oportunidade. Não teriam outra oportunidade de se encontrar com Jesus Cristo e curar da sua cegueira. Era a última vez que Jesus estava passando ali por Jericó. Aquela era a última oportunidade para esses 2 homens que ainda pensavam que podia ter uma vida diferente, ainda imaginavam em outras possibilidades. Seria a última oportunidade dos cegos de encontrarem-se com Jesus, de ficarem sãos da sua enfermidade, porque senão eles ficariam cativos pelo resto de suas vidas. Eles aproveitaram essa oportunidade, se encontraram com Jesus. É sobre isso que eu queria conversar com você também nesta noite, sobre as oportunidades de encontrar Cristo Jesus, as oportunidades de encontrar o amor, o verdadeiro amor, as oportunidades que nós temos de encontrar Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus, a providência do eterno Deus para com toda a sua humanidade. O versículo 29 e 30 vai falar que eles saíam de Jericó, Jesus e os discípulos e a multidão estava com eles. 2 cegos estavam à beira do caminho, sentados, diz o texto que é sentados à beira do caminho, e quando ouviram falar de Jesus, ouviram falar que Jesus estava passando por ali, começaram a gritar e a gritar. Já disse que tinha uma grande multidão, mas diante dessa multidão tinha 2 homens desesperados pela sua cura. Eles estavam vivendo um momento delicado, mas mesmo assim, eles não perderam a oportunidade de se encontrar com Jesus. Primeiro ponto que eu quero destacar aqui
é que é possível eu e você encontrarmos com Jesus nos momentos de angústia. Era uma festa da Páscoa. A turma estava se preparando para participar da maior festa daquele povo. Só que tinha 2 homens angustiados. Tinha 2 homens desesperados. E nos versículos anteriores, lá para o verso 20, 21, 22, tem um contexto onde Jesus convoca os seus discípulos também. A gente vai perceber em outras situações que Jesus também se angustiou. Mas o fato é que esses homens estavam angustiados. Só que mesmo eles sendo cegos, eles acreditavam que Jesus poderia ajudá-los. Diferente de um monte de pessoas naquela multidão, naquele meio, esses cegos, por mais que não enxergassem, por mais que não conseguissem ver a claridade, ele tinha a convicção em seus corações de que Jesus Cristo poderia resolver os seus problemas. É claro que a partir disso, Jesus entra com a salvação, com o problema, com a solução do problema de fato, de todos nós seres humanos. Mas eles imaginavam que este encontro traria uma solução. É interessante que eles eram cegos, nunca tiveram a oportunidade de ver milagres de Jesus, porque eram cegos, motivos óbvios, mas eles acreditavam que Jesus poderia curá-los. Eles acreditavam que o poder deste homem que estava na boca do povo poderia restaurar a sua condição. Eu vou abrir aqui um parêntese para a gente conversar que a fé pode ser encontrada nos lugares menos esperados. A fé pode ser encontrada de onde menos se espera. Talvez estivessem seguindo Jesus sacerdotes, levitas, religiosos de uma forma geral, pessoas que tinham muito conhecimento, mas essas pessoas estavam cegos espiritualmente a ponto de não reconhecer o Senhor Jesus na sua plenitude. Esses homens cegos, de onde não podia vir fé nenhuma, humanamente falando, eles declaravam que Jesus poderia restaurar as suas condições. Quer ver uma coisa? Eles começaram a clamar quando souberam simplesmente. O texto vai dizer o seguinte: quando ouviram falar que Jesus estava passando, eles começaram a clamar. Agora presta atenção no clamor desses cegos. Olha o que eles falam. Senhor, filho de Davi. No mínimo aí 2 declarações fortes. No mínimo aí 2 declarações importantes. No mínimo aí 2 declarações que fazem toda a diferença. Enquanto muitos acreditavam em Jesus como um profeta, em Jesus como um homem legal, um homem bacana, enquanto muitos achavam Jesus um revolucionário, alguém que poderia complicar para os políticos, enquanto uma vasta opção de condição para Jesus aparecia ali, brotava ali, esses dois cegos, que não seguiam Jesus, que não fazia parte do colégio apostólico, não eram os discípulos de Jesus, que nunca tinham visto milagre algum, eles declaram, filho de Davi. Sabe o que isso quer dizer, gente? Eles estavam reconhecendo o Senhor Jesus como o Messias prometido. Gente, os judeus declararem alguém como o Messias, eles tinham que ter muita convicção do que estavam falando. Tem todo um contexto aí, tem toda uma história aí. Mas eles declararam com toda a força, e não foi só uma vez não. O texto vai dizer que eles gritavam, que eles clamavam, Senhor, filho de Davi. Primeiro eles declaravam que Jesus era o Messias, aquele prometido para o povo. E também declarou que ele era o Senhor. Olha que negócio gigante. Repito, em meio a uma multidão que seguia Jesus,
muitos estavam cegos. Não entendiam que ele era o Messias. Enquanto que 2 homens, sentados à beira do caminho, recebem essa revelação de que Deus, de que Jesus é o Deus eterno, de que Jesus é o Senhor de todas as coisas, de que Jesus é o filho de Davi, aquele que viria para resgatar o povo de Deus. Aí, às vezes quando eu olho para a fé nessa condição, não dos cegos, não dos enfermos, mas nessa condição de homens e mulheres que compunham uma multidão, que tinham a oportunidade de conviver com Jesus, mas não acreditavam. Aí quando eu olho para esse contexto de jovens, aliás, de cegos, que não experimentaram o poder de Deus sobre suas vidas até então, mas eles acreditavam, eles tinham mais fé do que um monte de gente ali. Essa fé, que pode ser encontrada nos lugares menos esperados, também tem o poder de me envergonhar. Talvez de envergonhar você. Talvez pessoas ao nosso lado, que a gente nem imagina, que nem espera, estão nessa situação que nós estamos vivendo hoje, de pandemia, de dificuldades, demonstrando mais fé do que eu e você. Que estamos com a Bíblia todos os dias, que estamos em oração todos os dias, que temos o acompanhamento de uma congregação todos os dias, mas em alguns contextos a gente tropeça. O texto vai dizer que nos momentos de angústia, aqueles cegos encontraram o amor de Deus, encontraram Jesus. Então nós, ao invés de estarmos em meio à multidão, seguindo Jesus, duvidando de alguma coisa ou do poder dele nessa situação que estamos vivendo, vamos declarar que somente ele é o Senhor, o Filho de Deus Todo-Poderoso. Filho de Deus Todo-Poderoso. Segundo, eu descubro que as oportunidades que a vida nos concede de encontrarmos com Jesus vai ser em meio às angústias, mas não somente aí, ou não somente nessa condição. O segundo ponto eu encontro no versículo 31, quando eu percebo que esses homens foram diligentes e pacientes. Primeira oportunidade, ou uma das condições para encontrarmos Jesus é em meio à angústia. Segundo, é sendo diligente, é sendo paciente. Olha o que é que o versículo 31 vai dizer. A multidão repreendeu aquele povo para que ficassem quietos. Repreendeu os cegos para que ficassem quietos. Mas eles gritavam ainda mais. De forma alguma, aqueles obstáculos poderiam pará-los. Eles eram diligentes. Eles eram ativos, proativos, decididos, iam atrás, não ficavam só esperando as coisas acontecerem. Você pode pensar assim, não, pastor, mas eles estavam sentados à beira do caminho. Mas eles foram até lá. Eles caminharam até lá quando souberam que Jesus passaria ali. Eles só fizeram isso porque eles tinham convicção de que Jesus Cristo estava naquele lugar, iria passar por aquele lugar. E eles sabiam também que, provavelmente, eles não teriam outra oportunidade. Então, eles foram proativos, diligentes, eles se mexeram. Nós falamos na quarta-feira sobre a oração. Oração é a meditação, mas também tem a ação. Tem um espaço de meditação, mas também de ação. É algo que você faz é algo que você faz para. É um verbo, né? É uma atitude. Esses homens aqui, eles fizeram mais ou menos isso. Eles se deslocaram, eles saíram para, eles foram em busca, eles encontraram porque eles buscaram. Quando o texto vai falar, eles estavam sentados, isso quer dizer que eles estavam esperando. Não esperando descansados, não estou nem aí, na hora que vier vai dar certo, não. Eles estavam esperando como aquela pessoa que tem uma consulta marcada no posto de saúde e chega de madrugada porque sabe que precisa daquela consulta. Eles estavam sentados, pacientemente, esperando Jesus passar, porque eles sabiam que aquele encontro mudaria o rumo, o curso da sua vida.
por isso que nós, como cristãos, como seres humanos, na verdade, mas como cristãos, devemos entender a importância de sermos diligentes, de não desistirmos, de continuarmos, de buscarmos soluções e também de sermos pacientes nessa caminhada cristã. Porque, amigo e amiga, não vai ser fácil. A gente não encontra, vai ser tudo a mil maravilhas, vai ser um mar de rosas. Não, não vai ser assim. Nós teremos dificuldades sim, mas louvado seja Deus, porque enviou o seu Filho para nos resgatar, porque enviou o Consolador para nos aliviar, nos fazer lembrar, guiar os nossos passos. Eu e você não podemos, em hipótese nenhuma, negligenciar. Preste atenção aqui, nós falamos também na quarta-feira. Nós não podemos negligenciar as disciplinas espirituais, a oração, a leitura da palavra, a comunhão com a igreja. Nesse momento não podemos cultuar presencialmente, mas estamos aqui online, mas temos os grupos para encorajar uns aos outros, orar um pelos outros. Eu não posso negligenciar essas disciplinas espirituais. São coisas, são situações que, óbvio, não salvam ninguém. A oração não vai me salvar, a oração não vai te salvar, a leitura da palavra não vai me salvar, não vai te salvar, se não tiver a graça de Deus e do Espírito Santo sobre nós. Agora, a leitura da palavra, a oração, é o caminho que Jesus passa todos os dias. É o caminho onde eu e você estamos ali, à beira, esperando uma oportunidade de encontro. É através da sua palavra, é através da oração, é através do encorajamento, é através do culto público, é através do jejum, é através de tudo isso que Deus se revela, passa por esse caminho e a gente tem um encontro com Ele. Eu não vou ser salvo por isso nem por aquilo. Eu sou salvo pela graça de Deus em Cristo Jesus. Mas a palavra de Deus, a oração, é o caminho pelo qual Jesus passa. Jesus anda todos os dias para encontrar comigo e com você. Nós precisamos estar à beira do caminho de forma paciente, mas diligente, agindo, sem parar, sem desistir. Se eles não estivessem ali, eles não seriam curados. Eles não seriam curados. Eu e você devemos nos levantar, ir até a estrada por onde Jesus anda todos os dias, por onde Jesus passa. Sua palavra, a oração, na comunhão, tudo isso. Sabe por quê? Porque eu não sei e nem você. Mas pode ser que seja a última vez que ele esteja passando por esse caminho para nós. Então vamos nos levantar diariamente e sentar à beira do caminho, de forma diligente e de forma paciente, para encontrar o nosso Senhor. Deixa eu ver aqui quanto tempo nós temos. E eu vou falar o terceiro ponto. Primeiro ponto, oportunidades para encontrar com Cristo nos momentos de angústia. Oportunidade para encontrar com Cristo, sendo diligente e sendo paciente. Sentado à beira do caminho onde Jesus passa todos os dias. Oração, palavra, comunhão. E terceiro, sendo perseverante. Olha só o que ele vai falar no versículo 31 ainda. Ele fala assim, ó. O povo repreendeu, mandou ele se calar, ficar quieto, mas eles gritavam ainda mais. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Eles foram perseverantes. Eles foram pacientes, foram ativos e proativos, mas foram perseverantes. O que acontece? O povo ali, a multidão, repreendeu o povo, ou repreendeu os cegos. Eles acompanhavam Jesus e repreendiam os cegos. Não sei o que eles queriam. Talvez quisessem atenção para si somente, ou não incomode o mestre somente. Mas os homens, os cegos, continuaram, clamavam ainda mais, diz o texto. Uma pergunta aqui básica, né? Quando os obstáculos aparecem na sua vida, quando as dificuldades aparecem na sua vida, você para de clamar ou você clama ainda mais? Olha a lição aqui, ó.
Os obstáculos tentaram abafar o clamor desses cegos. Já não bastava serem cegos, agora tinham que ficar mudos, ficarem quietos. Mas eles clamavam ainda mais. E você? Nós devemos clamar cada vez mais, independente da situação, independente dos obstáculos, independente das dores, independente das lutas, independente da condição que você se encontre, temos que clamar cada vez mais ao nosso Deus, ao nosso Senhor. Nós precisamos buscar cada vez mais a face de Cristo. Nada pode nos desencorajar, nada pode nos abater. Nós não podemos nos desanimar com a oposição, nos desanimar pelas dificuldades, nos desanimar com aquilo que dá errado. Temos que continuar buscando a santidade, a vida de oração, a experiência com Cristo real e verdadeiro todos os dias. Paulo vai dizer, orai sem cessar, independente da condição. Não desanima, continua e persevera. Eu sei que muitos amigos, às vezes, fazem parte dessa multidão. Muitos familiares, vizinhos, patrões, funcionários fazem parte dessa multidão e vai começar a falar coisas indelicadas. Vai começar a desacreditar no seu potencial, a reprovar a sua conduta. Mas nós podemos encontrar com Jesus Cristo, mesmo em meio a isso. Vamos clamar. Pastor, eu encontrei pessoas frias ao meu redor, frieza de fato. A gente fala, pessoas não dão atenção, não são simpáticas. Pois é, pode acontecer. Mas o teu foco é Cristo Jesus. Não deixe nenhuma dessas coisas te fazer parar. Não deixe nenhuma dessas coisas te fazer te desanimar, te abater. Não permite. Porque o teu encontro real e verdadeiro com Jesus Cristo, Filho de Deus, está perto de acontecer. E o quarto ponto, oportunidades de encontrar Jesus, é percebendo a graça de Cristo. Cara, eu preciso perceber a graça do meu Senhor. Se eu tenho o título de cristão ou discípulo de Jesus, de seguidor de Jesus, mas não reconheço a graça, tem alguma coisa errada. Olha o que é que o Cristo vai falar aqui de forma ilustrativa da graça de Deus. Ele fala o seguinte, no versículo 32. Jesus, parando, chamou e perguntou-lhe, o que vocês querem que eu faça? Responderam eles, Senhor, queremos que se abram os nossos olhos. Jesus teve compaixão deles e tocou nos olhos deles. Imediatamente eles recuperaram a visão e o seguiram. Versículo 32, Cristo chega para ele e fala, cara, vocês querem que eu faça o quê? Eu ofereço para vocês a graça, eu ofereço para vocês o favor. Vocês não merecem, não fizeram por onde, mas eu entrego, apresento para vocês. Cristo Jesus aqui está reforçando a convicção desses cegos que falaram, Senhor, Filho de Davi, o Senhor, Deus Todo-Poderoso, o Filho de Davi, o Messias prometido. Ele fala, de fato, eu me apresento agora como Senhor Jesus, não apenas como Senhor, aliás, não apenas como o poderoso Salvador, mas aquele que é misericordioso também, aquele que é bondoso também, aquele que é gracioso também. Parece que eu vejo Paulo falando lá para os Efésios, capítulo 3, quando ele fala o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. É por isso aqui, ó. A multidão cercando Jesus e dois cegos, sem valor para a sociedade, era esse o contexto, à margem do caminho. A multidão mandando esses caras se calarem, Cristo se volta para eles graciosamente, um amor que ninguém entende, que ninguém compreende, que excede todo o conhecimento, o entendimento. E ele fala, o que vocês querem que eu faça para vocês? O texto vai finalizar dizendo o seguinte, eles
imediatamente recuperaram a sua vista, recuperaram a visão e seguiram Jesus. O povo, infelizmente, tem um grave problema. O ser humano, a nossa condição caída, é de estarmos cegos para aquilo que Deus é e faz. Só que Deus age com a graça, nos oferecendo a solução. E como resposta a isso, nós o seguimos porque declaramos que somente Ele é o Senhor da nossa vida. Eu vou concluir dizendo o seguinte, que eu e você, nós precisamos aproveitar todas as oportunidades de encontrar Cristo Jesus. Graciosamente, Ele se coloca em posições para nos encontrar. E nós precisamos estar naquele lugar. Nós precisamos estar, se preciso, sentados pacientemente, diligentes, para encontrar com o nosso Senhor. Ao longo da nossa história, ao longo do nosso caminho, muitas vezes tropeçando, muitas vezes errando, muitas vezes falhando, muitas vezes agindo como não devia, muitas vezes abatido, sim, por que não? Cabisbaixo também. Mas nós precisamos sempre do nosso Deus, todos os dias, de escuridão, como estavam aqueles cegos, de oposição, como receberam aqueles cegos, nos dias de angústia, como eles estavam atravessando, mas com paciência, diligência, perseverança, percebendo a graça de Deus. Gente, quantas vezes nós percebemos, caramba, eu não merecia, mas eu recebi esse bem, essa bênção, porque Deus é gracioso, porque Deus é maravilhoso. Então nós devemos nos agarrar ao amor de Cristo, com firmeza, com convicção, e mantê-lo diariamente na nossa mente, no nosso coração. Que estejamos no caminho da palavra, da oração, da comunhão, do encorajamento, esperando Jesus passar, porque na hora certa Ele vai passar. Nunca saberemos se a oportunidade que nós recebemos hoje, nunca saberemos se a oportunidade que estamos recebendo agora vai ser a última em nossa vida. Mas precisamos aproveitar essas oportunidades de nos encontrar com o nosso Senhor. Amém.